E aí, meus consagrados, vamos continuar a aula sobre globalização? Então, bora lá. Nessa segunda parte da aula, eu quero falar sobre os principais acontecimentos da globalização e os seus impactos na estrutura social. Para isso, eu peguei uma linha cronológica no guia do estudante e eu vou, com base no mapinha conceitual que eu fui desenvolvendo, eu vou focar nos principais eventos históricos que estão ligados à globalização. E para quê? Não para a gente ficar trabalhando o que foi cada evento histórico, porque vocês vão ver isso nas aulas de história, mas para entender quais são os pontos principais que impactaram a estrutura social e levaram aos efeitos que a gente tem na sociedade hoje. E eu quero focar especialmente na questão do desenvolvimento gerado pela globalização, ok? A gente vai trabalhar especialmente isso. Então aqui, por exemplo, nesse primeiro mapinha, a gente tem vários eventos, mas eu quero focar em 3 principais, que são as grandes navegações, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Por que as grandes navegações de novo, professora? Por quê? Porque, embora eu tenha falado das grandes navegações nas outras aulas, aqui eu quero falar uma coisa que eu não falei ainda, que é as grandes navegações ocorridas a partir de 1492, elas não levaram somente à descoberta da América e o início da colonização e da escravização negra, que são pontos chaves para a história não só do Brasil, como da humanidade como um todo, mas elas marcaram as possibilidades do grande acúmulo de capital por parte das potências europeias. Então foram com as grandes navegações que as potências europeias conseguiram acumular um capital imenso, enorme, uma quantidade muito grande de riquezas. E para quê? Para resultar na Revolução Industrial, que é o desenvolvimento da máquina a vapor que vai impulsionar a Revolução Industrial na Inglaterra, que são os desenvolvimentos das indústrias que alteram toda a forma de trabalho, como eu já falei nas aulas anteriores. E aí, a Revolução Industrial, em 1698, ela leva a um outro fato que vocês precisam ter muito bem firmado na cabeça, que é a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa ela acontece como uma resposta à Revolução Industrial e às formas de exploração que ela desenvolveu. A Revolução Francesa ela inicia o período de domínio da burguesia e de declínio da nobreza na Europa. A Revolução Francesa marca o predomínio da burguesia sobre todas as outras classes existentes. A gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça, porque o domínio burguês ele não acabou com a Revolução Francesa e ele ainda é presente nos dias de hoje, ainda que com formas específicas em cada país. A burguesia, ou seja, a que detém os meios de produção, ainda tem o poder econômico e, consequentemente, o poder político. E aí, o que vai acontecer? Esse domínio da burguesia vai levar a uma questão imperial. O que isso significa? As potências europeias elas se lançam em uma nova expansão colonial para obter matérias-primas e ampliar os mercados consumidores. E é a partir de 1884 que o Otto von Bismarck, lá na Alemanha, ele se reúne com os outros chefes dos outros países, das grandes potências, para fazer a Conferência de Berlim, que é o marco do imperialismo que partilhou o território africano entre todos os colonizadores europeus. Eles pegaram um continente riquíssimo, não só em recursos naturais, como em cultura, e dividiram entre eles
e destruíram grande parte da população e da cultura sob a justificativa de levar a civilidade, mas o que eles levaram na verdade foi a barbárie, para encobrir o real interesse que sempre foi e até hoje de exploração econômica desses territórios. E aí já em 1909, a gente não à toa tem uma transformação nas linhas de montagem, né, com o Henry Ford desenvolvendo uma nova forma de montagem nas suas fábricas de automóvel, que eleva de forma significativa a produção e inaugura um padrão novo, que vai ser seguido por inúmeros ramos industriais até hoje. E aí tudo isso ocasiona o quê? A Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918, que é justamente a disputa entre essas mesmas potências que antes se aliaram para dominar territórios, agora para disputar entre elas o poder. E a Primeira Guerra Mundial ela foi seguida de uma grande recessão e protecionismo. A recessão ocasionada pelos custos com a guerra. A recessão é um período de baixo desenvolvimento econômico, normalmente ocasionada por alguma crise que levou o país a gastar muito. E o protecionismo é o quê? Já que havia acontecido uma guerra, os países entenderam que eles precisavam se fechar, cada um em si, para se desenvolver e não mais se relacionar com os outros países. E aí, disso resulta o quê? A gente estava tendo um forte domínio do capitalismo. Embora tenha gerado guerra e tenha gerado crise, o capitalismo, lá desde do capitalismo comercial, ele estava se impondo e sendo dominante. Até que em 1917, com a Revolução Russa, se insere a ideia de socialismo e de comunismo com a origem da União Soviética. E aí essas ideias elas vão se espalhar pelo mundo, se opondo a esse capitalismo dominante e gerando novas tensões entre as potências, especialmente entre os Estados Unidos e a Rússia, que é da União Europeia, Soviética na época. E aí, em 1929, ainda como efeito da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a quebra da Bolsa de 29, da Bolsa de Nova York, em 1929. E aí, essa quebra da Bolsa, ela afeta os mercados do mundo todo, porque como os Estados Unidos já vinha impondo o seu poder econômico e dominando muitos mercados, quando a Bolsa de Nova York quebra em 1929, isso impacta os mercados do mundo inteiro que faziam comércio com os Estados Unidos ou faziam transações financeiras. E aí, entre 1933 e 1937, a gente tem uma nova política estabelecida nos Estados Unidos para tentar intervir na economia para recuperar a economia dessa quebra ocasionada pela Bolsa de 29. Aí o Estado norte-americano passa a intervir para tentar recuperar a economia. Só que os impactos lá da Primeira Guerra, eles ainda não tinham sido resolvidos. E como os Estados Unidos não conseguia sair dessa crise econômica, a gente acaba desembocando na Segunda Guerra Mundial. Que aí, nesse momento, a gente já tinha, em outros países, né, o nascimento de regimes totalitários, e aí, sob a justificativa de combater esses regimes, os Estados Unidos entra na Segunda Guerra, que é justamente, no final das contas, novos conflitos entre as potências por mercados, e que no final acaba deixando a nação capitalista mais poderosa ainda e estabelecendo o domínio dos Estados Unidos sobre todas as outras nações.
Com isso, a gente tem, em 1947, já após a Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall. O Plano Marshall, que aconteceu até 1951, ele foi mais um plano do governo dos Estados Unidos que dá um impulso para a reconstrução da Europa, né, totalmente destruída, mas que também foi um embrião de uma política de integração por meio da coordenação das atividades econômicas do continente. Ou seja, não foi porque os Estados Unidos se arrependeu ou se solidarizou com os outros países. Esse plano ele veio para reconstruir a Europa justamente para que os mercados começassem a rodar novamente e melhorar a economia dos Estados Unidos. Não à toa que entre 1947 e 1977 a gente tem um grande fortalecimento do estado de bem-estar social na Europa Ocidental, que significa o quê? O Estado passa a ser o principal responsável por melhorar a qualidade de vida da sociedade e organizar a economia. E aí, já em 1957, a gente tem o embrião da atual União Europeia, que foi a Comunidade Econômica Europeia, criada através de um tratado em Roma. E aí, em 1971, como mais uma investida dos Estados Unidos para se impor sobre as outras nações, a gente tem o presidente norte-americano, o Nixon, decidindo unilateralmente que a conversão direta do dólar em ouro não pode mais acontecer. Ele encerra o sistema de Bretton Woods e, a partir desse momento, não existia mais a possibilidade de converter diretamente o dólar em ouro. E aí, o que ele estava tentando fazer com isso? Estabelecer a dominância do dólar sobre as outras moedas. Não à toa que até hoje a gente vê todos os mercados se pautando com a queda ou abaixo do dólar. E aí, lá em 1973, isso acaba ocasionando a crise do petróleo, porque os países árabes, grandes produtores mundiais de petróleo, eles embargam o fornecimento do petróleo aos Estados Unidos e às potências europeias, e o preço do petróleo quadruplica e abala a economia mundial, já que o petróleo, embora ele cause muita poluição, muita degradação do meio ambiente, ele ainda é a matéria-prima básica dos nossos produtos. E embora estivesse acontecendo a crise do petróleo em 1973, já em 1977 a gente tem o lançamento do Apple, que dá início à era do microcomputador pessoal, que é uma revolução sentida até hoje, já que, por exemplo, eu estou falando com vocês através de um computador ou de um telefone, enfim. E aí aqui, já em 1979, a gente tem o grande divisor de águas, né? Que é esse conceito que se criou, o dito neoliberalismo, que esse conceito ele foi criado especialmente quando a Margaret Thatcher, a primeira ministra do Reino Unido, ela inicia uma política de privatização, de corte de gasto público e de enfrentamento com os sindicatos lá no Reino Unido. Tudo isso ficou conhecido a partir desse momento como neoliberalismo e que é então a principal referência capitalista, acabando com aquele estado de bem-estar social e dando poderio para as nações, para as indústrias e para os detentores de capital, que, como a gente viu, já vinha se desenvolvendo lá desde 1400. Então, aí, a partir de 1980 e 1989, a gente tem o capitalismo financeiro se fixando, ampliando a abertura dos mercados financeiros internacionais e desregulamentando financeiramente.
os mercados. Aí a gente tem também em 1989 o fim da Guerra Fria, que é com a queda do Muro de Berlim que se marca o fim da Guerra Fria. E aí a gente precisa pensar sobre esse marco da queda do Muro de Berlim e fazer um contraponto ao que se tem hoje, que é a possibilidade de uma nova criação, de uma nova construção de um muro. E aí vocês guardem isso, que mais pra frente eu vou continuar falando sobre. E aí em 1991 a gente tem o fim da União Soviética, consolidando mais uma vez os Estados Unidos como uma potência hegemônica e o capitalismo como sistema dominante. A gente acabou de ver as inúmeras investidas que os Estados Unidos e os seus aliados tiveram para estabelecer o capitalismo, e os esforços não foram à toa, né? E aí a gente tem em 92 a criação da União Europeia, com um tratado que substitui a Comunidade Econômica Europeia. E aí em 94 a gente tem o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, que no final das contas também tem como objetivo, e a gente vê isso na prática, a supremacia dos Estados Unidos sobre os outros países. E aí em 1995 a gente tem a criação da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, com o objetivo de abrir as economias nacionais e eliminar aquele protecionismo ocasionado pela guerra, pela Primeira Grande Guerra, e facilitar o livre trânsito de mercadorias entre os países. E aí, nesse período, a gente já vinha observando os Estados Unidos interferindo em outros países. Aí, nesse lapso entre 1995 e 2001, que foi quando aconteceu o 11 de setembro, a gente pode até inclusive separar uma aula só para falar sobre isso, se vocês quiserem, que é os Estados Unidos, inclusive invadindo terras no Oriente Médio, não apenas, né, com fins econômicos, mas com o fim de dominar mesmo. E aí a gente tem a criação de diversos grupos terroristas que tentam combater isso com mais violência, e aí a gente acaba desembocando no 11 de setembro, que foi o atentado às Torres Gêmeas, e expõe as fissuras entre o Ocidente e os países muçulmanos. E aí, né, do 11 de setembro até 2001, a gente, principalmente se for pegar a documentação histórica, jornalística, se vocês tiverem essa disponibilidade, puderem fazer isso, é bem interessante, que nesse lapso de tempo entre o atentado e o início dos anos 2000, os Estados Unidos eles tiveram uma hegemonia incontestável. Por mais que as tensões com a Rússia se fizessem presente constantemente, por mais que alguns desajustes econômicos acontecessem vez ou outra, os Estados Unidos se manteve como a principal potência mundial e com um poder incontestável. Até que, em 2001, a China entra na OMC. E aí ela muda o comércio mundial. Os produtos made in China, que eu comentei com vocês, que a gente encontra quando cola na 25, eles se espalham pelo planeta. E o país se torna o maior exportador mundial ao final da década. E aí, não à toa que esse abalo gerado pela China vai levar a entrar em vigor em 2002 o euro na União Europeia. Até então, a União Europeia também trabalhava com dólar. Só que a partir de 2002, eles adotam o euro, porque a moeda norte-americana
já não estava sendo tão valorizada. E aí, em 2008, a gente tem a crise mundial, porque os Estados Unidos, tentando ainda se estabelecer como uma potência e tentando recuperar esse poder que a China começou a balançar nos anos 2000, tem uma crise no mercado imobiliário que acaba gerando a maior crise mundial desde a Grande Depressão da década de 30, que foi lá em 1929. E aí, com toda esse caos que se cria, toda essa disputa econômica que se cria, a partir de 2015 a gente tem a crise dos refugiados. A crise dos refugiados, ela nasce de uma instabilidade na Síria, no Iraque, na Líbia e em outros países de maioria muçulmana, ainda como consequência daquele atentado de 11 de setembro, que leva milhares de pessoas a migrar para a Europa na pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. E aí, essa crise de refugiados que começou a ocorrer em 2015, ela leva à saída do Reino Unido da União Europeia, porque o Reino Unido não estava feliz em receber os imigrantes. Lembra que eu falei para vocês da xenofobia? Esse foi um resultado muito, muito forte da xenofobia, porque inclusive o Reino Unido ele se prejudica saindo da União Europeia por não querer receber a migração. E aí, para fechar toda essa linha cronológica, a gente tem a eleição do Trump em 2016, com um discurso anti-globalização, contra os imigrantes. Um cara que se diz republicano é eleito como presidente da maior potência do mundo. E aí, talvez vocês tenham achado cansativo, tenham achado chato, tenham falado, professora, você meteu muito louco nessa aula, pra que você falou tudo isso? Por que eu falei tudo isso? Eu não sei se vocês perceberam, mas desde o primeiro evento que eu citei até a eleição do Trump, em 2016, a gente está falando sobre expansão econômica, sobre expansão territorial, sobre acúmulo de capital e sobre desenvolvimento, pautado única e exclusivamente na economia. E aí, eu trouxe toda essa discussão para vocês para pensar o que é progresso. Tudo isso foi feito em nome do progresso. Tudo isso foi feito se falando que a humanidade, que as nações, que os países, eles iriam progredir, eles iriam se desenvolver. Então, o que a gente pode entender como progresso? O progresso é exploração, o progresso é invasão, é guerra, é barbárie. É tudo isso que eu quero que vocês se questionem. E para embasar, levar esse questionamento mais adiante, eu trouxe o livro do Amartya Sen, algumas passagens que ele trabalha o desenvolvimento como liberdade. E aí é o desenvolvimento não apenas econômico, mas todas as outras esferas de desenvolvimento humano necessárias para que a economia também se desenvolva, mas sem esquecer a sociedade enquanto formada por pessoas humanas e não por máquinas, né? Já que a gente está falando tanto de tecnologia. E aí, quando ele vem falar, o Amartya Sen vem falar sobre as formas de privação da liberdade, ele fala que várias pessoas são privadas de liberdade com subnutrição, com falta de acesso a serviços de saúde, de saneamento básico e de água tratada, e carentes de oportunidade básica de acesso a serviços como saúde, educação funcional, emprego remunerado e segurança econômica. E ele traz também a questão da desigualdade entre os homens e as mulheres, que tem uma forte presença no mundo inteiro e não só em alguns países específicos. E ele fala dessa privação de liberdades políticas e direitos civis básicos, se afirmando com frequência
ao mesmo tempo em que estimula esse crescimento econômico, né? Então, o crescimento econômico ele seria benéfico para as pessoas, ao mesmo tempo em que ele gera todas esses outros pontos negativos. Então, alguns chegam até a defender sistemas políticos mais autoritários, negando direitos civis e políticos à população, alegando que isso vai gerar uma vantagem no desenvolvimento econômico. Só que ele traz que há pouquíssimos indícios de que uma política autoritária, como a gente vê por parte dos Estados Unidos, ainda que não exista uma ditadura lá, se a gente for pensar em relação aos outros países, os Estados Unidos são autoritários, de que esse crescimento econômico ele é ilusório, porque por mais que exista uma acumulação de capital, está degradando a sociedade, está acabando com o ser humano, está acabando com o meio ambiente e gerando por vezes fomes coletivas e crises que são sistêmicas ao capitalismo. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é tido como a grande potência, ainda que isso esteja começando a mudar, que a taxa de sobrevivência para o sexo masculino de homens negros é muito inferior à de homens brancos. Então, como que a nação mais desenvolvida do mundo, que se afirma como a nação mais desenvolvida do mundo, ainda tem uma taxa de mortandade de pessoas negras tão alta? Como a nação mais desenvolvida ainda mata tantas pessoas simplesmente pela cor da pele? Como a nação mais desenvolvida gera tanto lixo e destrói tanto o meio ambiente? Como a nação mais desenvolvida trata outras sociedades, outros indivíduos, como se não fossem seres humanos? É isso que eu estou querendo trazer para vocês e levantando a questão, fazendo com que vocês questionem toda essa ideia, porque os Estados Unidos, ele mostra que o livre comércio e o mercado não necessariamente vão aumentar a renda, a riqueza e as oportunidades econômicas para todos. Então a gente tem que a restrição econômica, que tanto a economia sendo o foco, né? A restrição econômica ela gera perda social, mas ela ocorre pelo próprio sistema liberal da economia. Então, o que a gente tem aqui, para deixar mais claro para vocês? A gente tem a economia colocada no centro como a coisa mais importante para o progresso humano, para o desenvolvimento do homem, e essa própria economia ela gera restrição para determinados grupos. Então, ela gera restrição desde alimento até restrição de conhecimento, para que se possa sair dessa posição de falta de condições básicas de sobrevivência. Então, para que eu falei tudo isso? Para vocês observarem as contradições presentes na globalização. O foco da aula, no final, o objetivo da aula, no final, era trazer as contradições presentes na globalização. As contradições que são inerentes às sociedades, que são inerentes ao homem, ou seja, elas fazem parte da gente. Eu, Beatriz, posso falar uma coisa nesse momento e daqui 5 minutos falar outra e vocês olharem para mim e falar assim, professora, mas você está se contradizendo. E ok, desde que isso não machuque outra pessoa. E é isso que eu estou querendo trazer para vocês. As contradições que se inserem num processo que sim, é importante. A globalização foi importante, foi essencial para o desenvolvimento do homem, mas ela também trouxe pontos negativos. E a gente precisa ver esses pontos, entender esses pontos negativos, para que a gente questione eles e altere essa lógica, que está matando não só o meio ambiente como pessoas. Não à toa a gente está vivenciando no ano de 2020
talvez a pior pandemia da história da humanidade. Então, para finalizar a aula, eu trouxe para vocês como indicação uma reportagem da BBC que trata sobre o que está por trás da escalada das tensões entre a China e as potências globais, especialmente os Estados Unidos, o Reino Unido e a Índia, que fica muito esquecida nessa história, mas que tem um papel essencial, porque tem uma localização geográfica muito importante. E aí, eu trouxe também a questão da vacina russa, né, que saiu há mais ou menos uma semana, essa nova vacina para o coronavírus, que a Rússia diz ter desenvolvido. E o que eu quero trazer aqui para vocês é a Rússia, pelo que a gente vem recebendo de informação, pulou várias fases de teste para levar essa vacina ao mercado mais rápido que todas as outras potências. Por que a Rússia fez isso? Será que é mais uma estratégia para tentar se sobressair economicamente? Será que isso vai gerar novamente impactos sociais negativos para a sociedade? Será que isso tem risco de matar mais pessoas? Ou será que a imprensa está cumprindo o papel de ser o quarto poder e de influenciar as pessoas a pensarem que a Rússia quer prejudicar ao não ter feito todas as fases de testes necessárias, justamente para contribuir para a hegemonia dos Estados Unidos e botar em xeque a China e os outros países? Então eu deixo aqui esses questionamentos para vocês. Eu sei que foi uma aula muito pesada e que caso em algum momento eu não tenha me feito entender, que vocês podem mandar mensagem, podem questionar, podem falar, professora, eu não entendi, eu tô com dúvida, e sem problema nenhum. A gente, se precisar, retoma e refaz uma outra aula para continuar falando sobre isso. E aí, para dar uma descontraída, mas nem tanto, eu trouxe algumas músicas para vocês escutarem e refletirem sobre todo esse processo. E aí eu espero que vocês escutem, reflitam sobre tudo isso. E aí eu até trouxe um meme aqui para dar uma aliviada aqui na tensão, porque até eu, quando falo de todo esse assunto, fico, um pouco abalada aqui. E é justamente os Estados Unidos achando que é a América inteira. E um brasileiro falando que eles não são, toda a América, eles são os Estados Unidos. E é isso, gente. Como atividade, eu quero que vocês façam redação. E aí tentem trabalhar todas essas questões que eu trouxe. Todas essas questões históricas, todas essas questões sociais. Tentem abordar e conectar todos os acontecimentos e todas as causas e todos os efeitos da globalização. E aí escrevam sobre isso, façam mais de uma redação se for possível. E eu quero poder ver essas redações depois também, para ter uma interdisciplinariedade com as outras áreas. E como eu já disse, eu vou repetir, estou disponível para tirar dúvidas, para receber sugestões e críticas. E por fim, quero dizer que a favela vive com muito conhecimento e eu espero que vocês se cuidem e fiquem bem. Um beijo e até a próxima aula.